bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o professor e consultor Jorge Tropper. Seja muito bem-vindo, Jorge. Olá, Bruno. Primeiramente, é um prazer falar com você. Mais uma vez, agradeço o convite e me sinto muito honrado de poder participar do seu podcast, do Instituto Mises Brasil, um instituto que tem uma importância tão grande, né, nesse momento turbulento que o Brasil passa, e vocês tiveram um papel absolutamente fantástico. Então, para mim é um prazer falar com você e participar do podcast. Eu que agradeço, Jorge. Bom, o tema do nosso podcast é a experiência que você teve morando em Angola, né, e trabalhando como consultor. E eu tive uma experiência em Luanda, né, eu fui em 2009 lá junto com o Diogo Costa, na época que eu estava no Ordem Livre. E eu lembro, Jorge, de ter ficado muito mal impressionado com o que eu vi na capital do país e com todo um ambiente, né, que eu já tinha de informação, mas presencial é diferente, todo um ambiente contrário às liberdades, tanto a liberdade política quanto as liberdades individuais, né? E tem um dado adicional que talvez os ouvintes não saibam: o atual presidente, que é o José Eduardo Santos, está no poder há quase 40 anos, né, e contando os dois períodos da história angolana. Então eu queria começar essa entrevista, Jorge, e baseado, obviamente, na sua experiência, eu queria te perguntar o seguinte: qual é a situação do país que você acompanhou, né, morando lá e depois já fora de lá, mas ainda prestando serviços no país? Qual é a situação do país no que se refere às liberdades, primeiro individuais e depois liberdades econômicas? Bruno, eu acho que essa resposta precisa de um contexto, né, maior, situar os ouvintes num contexto maior, histórico, né? É claro que se você for pegar todos os índices de liberdades econômicas, tanto do Heritage Foundation como do Doing Business e etc., Angola aparece em posições lá atrás, né? Em todos esses indicadores, muito embora nos últimos anos tenha tido alguma melhoria em alguns desses indicadores. Tem um outro, Bruno, também, eu não sei se você conhece, é o índice Ibrahim-Moll, que é um índice de governança que foi estabelecido em 2005, 2006, por um empresário sudanês britânico, milionário. Ele tinha uma empresa chamada Celtel, ou algo parecido, vendeu essa empresa. Ele criou uma fundação para medir e tentar contribuir para a melhoria da governança na África. E esse é um índice que é muito conhecido na África e que é muito utilizado também nessas avaliações. Então, Angola, no Ibrahim-Moll, melhorou um pouco, subiu 5 pontos, é um índice de 0 a 100, a média africana está aí por volta de 50, Angola está com 39, mas em algumas pontuações Angola estava com 31, 32 e agora está aí com a média geral 39. Mas a maior nota que Angola tem nesse índice Ibrahim-Moll, que ele é dividido em algumas dimensões, entre elas desenvolvimento humano, segurança e rule of law, entre outros critérios, a maior nota que Angola teve é de segurança nacional. No último que foi publicado, Angola tem nota 87 em termos de segurança nacional. Então isso talvez responda um pouco esse ambiente que você testemunhou em relação a Angola. Isso tem a ver, obviamente, com a história do país. Angola passou praticamente 40 anos em guerra, não só a guerra, né, que os angolanos referem-se como a guerra de independência, né, de Portugal, de 1961 a 1974, foram 13 anos de guerra com Portugal. E logo após a independência angolana, começa a guerra civil angolana, não é? Entre partidos, né? Enfim, MPLA, UNITA e etc. E que vai até 2002.
Então, é uma história pesada desse ponto de vista militar, de guerra. E a partir de 2002, com a assinatura, com a morte do Savimbi, né, em 2002, é que Angola começa a reconstruir o país. O país ficou completamente destruído. Eu tive a oportunidade de, nessas consultorias que fiz, fui como consultor econômico, tá, e de gestão, participando de alguns projetos, então eu rodei um pouco o país, estive em Benguela algumas vezes, em Lubango, estive no Soio, estive em Cabinda, estive no Cunene, lá na fronteira com a Namíbia, e o país recuperou boa parte das infraestruturas, mas ainda hoje é possível ver o grau de destruição que foi a guerra, né? Foi mais de 500 mil mortos. Angola era um dos países mais minados do mundo. Ainda recentemente eu vi um estudo que eram necessários ainda 250 milhões de dólares para terminar a desminagem do país. E você tem uma ideia, só um parênteses aqui, antes de voltar à resposta, um colega explicou que essa questão das minas, como estratégia militar, é que quando um sujeito ele é atingido pela mina, nem sempre ele morre, não é? Mas para acudir essa pessoa, você precisa de mais 2 ou 3. E com isso você tira mais 2 ou 3 de combate, fora a pessoa que foi atingida. É para você ver o tipo de conflito que ocorreu em Angola. Então, Angola, nós estamos em 2017, tem 15 anos de paz e que sofreu um trauma absurdo com a guerra. Então, essa é uma geração em Angola que ainda está marcada por todos esses conflitos, né? Não só da Guerra da Independência, como também da Guerra Civil angolana, que deixou marcas profundas na sociedade. Então, os angolanos valorizam muito, Bruno, essa questão da estabilidade e da paz. Eu não posso falar aqui pelos angolanos, né? De forma alguma. Eu tenho uma experiência de 3 anos lá. Eu posso aqui captar parte da realidade de algumas coisas que informalmente conversava por lá. Eles, depois de viverem as histórias, em todas as famílias, né, tem essas histórias, até porque Luanda, também para os ouvintes que não sabem, né, disso, Luanda na época colonial tinha coisa aí de cerca de 600 mil pessoas. O centro de Luanda, que era muito bonito, diga-se de passagem, que agora foi recuperado também, uma parte dele, era projetado, digamos assim, para ter 600 mil pessoas. E como a guerra em Angola foi muito nas províncias, no interior do país, a quantidade de pessoas que foram se refugiar em Luanda foi uma coisa absurda. Então, Luanda hoje, se não me falha a memória, tem coisa de 6, 7 milhões de habitantes, sem ter estrutura para receber esse contingente populacional que foi deslocado pela guerra. Então é uma coisa assim que só quem viveu lá consegue compreender, né, como essas coisas todas aconteceram. Então, voltando à resposta propriamente dita, Angola tem 15 anos de paz e os angolanos valorizam muito essa questão ainda da estabilidade e da paz, não é? Que é um valor que eles de fato querem manter isso. E eu entendo, Bruno, que essa questão das liberdades, portanto, é algo que vai vir gradualmente. Ainda não uma questão que está, claro, longe de ser resolvida, como falei, todos os índices internacionais apontam, né, essa questão de restrições à liberdade econômica e algumas restrições que existem também do ponto de vista político. Mas eu acho que o país nos últimos anos melhorou, né, nesses aspectos. Eu acho que gradualmente essas questões vão melhorar em Angola. Existem pessoas que falam, no rádio, por exemplo, tem um apresentador chamado Jorge Gomes, de Mangomito, ele é muito conhecido lá, não só entre os angolanos, mas o expatriado também, ele tem muito carisma. E ele faz críticas às políticas públicas, às empresas, à falta de prestação de serviços, critica o governo de forma aberta. Também na Universidade Católica de Angola, eles têm um centro de pesquisa na área econômica. O professor Alves da Rocha é um sujeito bem conhecido em Angola. Ele faz publicações sobre a economia angolana.
E ele tece esses comentários técnicos que, quando tem que concordar, concorda, quando não tem que discordar, discorda. E isso, creio eu não estava lá, porque eu tive de 2013 a 2016, mas eu acho que isso já são sinais de uma abertura maior a essas liberdades, né? Mas é claro que há um caminho longo a percorrer. Uma coisa que eu percebi que é uma opinião muitíssimo pessoal é que, de alguma maneira, eu acho que a Primavera Árabe vai atrasar um pouco uma mudança gradual, que não só Angola, que a gente tem que colocar isso no contexto todo da África, não é? De regimes em direção a uma maior abertura, Bruno. Eu tive recentemente, inclusive na semana passada, uma palestra na Universidade Católica com um professor que é diretor da Escola de Negócios da Universidade de Stellenbosch. O nome dele é Piet Naud. Deu uma palestra muito interessante sobre ética em negócios na África, e ele conta isso, assim, que na opinião dele, e ele deixou bem claro que isso era pessoal, ele prefere um certo grau de autoritarismo com estabilidade do que uma democracia que seja caótica. Então, assim, essas últimas experiências que aconteceram mostram que há um certo caminho. É muito pouco tempo ainda de paz, e há uma certa cautela nessa maior abertura em relação às liberdades e democracias. E veja que isso foi um professor sul-africano da Universidade de Stellenbosch que deu uma opinião como essa. Então, ele mesmo falou na palestra que ele entende que a África vai ter maior estabilidade e, portanto, vai conseguir um maior grau de abertura à medida que conseguir criar uma classe média. Que isso, em muitos países africanos, não há. O desnível é muito grande, não é? O colchão, né, o grande centro de apoio à moderação e à necessidade de liberdades políticas e econômicas, tradicionalmente é a classe média que apoia isso. Então, falta a criação dessa criação, como não é que a gente possa criar assim, não é mera vontade, não é? Mas é ter a noção de que, sem ter uma classe média robusta, isso fica muito complicado. Então, respondendo a sua pergunta, depois de todo esse contexto de maneira mais direta, é claro que as restrições que existem em Angola são de várias ordens, mas a gente tem que entender, e isso não significa justificar ou concordar. Eu, como intelectual, quero uma democracia liberal, é óbvio, eu tenho essa formação. Mas algumas coisas que aconteceram no mundo, desde a guerra do Iraque para a Primavera Árabe, tem que pelo menos deixar algumas lições para os intelectuais. Isso não pode ser só desejo, não é? Eu acho que isso é um processo que tem que crescer dentro desses países, e é um processo que tem eu não sei dizer, é impossível para mim dizer qual é a velocidade ideal que isso tem que ter, mas não pode ser um projeto como a gente estudou, né, em Popper, é um projeto de engenharia social utópica. Eu acho que tem que ter alguns elementos ali para que isso possa florescer da maneira certa. Então nós temos que compreender o contexto de um trauma enorme de conflitos, de guerras, e de que Angola só tem 15 anos de paz. E acho que esse ano nós vamos ter um grande teste, que é as eleições em Angola, e que o José Eduardo dos Santos já comunicou desde o ano passado que não vai concorrer às eleições, não é? Então, o que vai acontecer em Angola daqui para frente vai esclarecer melhor qual o caminho que o país vai tomar nesses próximos anos, Bruno. Agora, Jorge, como é que é possível formar essa classe média que é tão importante para que o país desenvolva, prospere, e que as pessoas possam viver num ambiente em que haja, né, o ensino formal, enfim, haja todos aqueles elementos e condições para que uma sociedade prospere e que a liberdade seja um valor, né? Porque a
a briga dos angolanos, a briga no bom sentido dos angolanos, é por coisas muito bbásicas, né? Como a própria sobrevivência, alimentação. É um país que enfrenta um problema muito sério, que foi agravado, e esses problemas foram disfarçados durante muito tempo, que o dólar estava alto, né? Mas aí o petróleo estava alto. Com a queda do preço do barril do petróleo, todos esses problemas emergiram novamente. Então, como é que é possível você formar uma classe média, considerando tudo o que você falou, dos períodos, primeiro da Guerra da Independência, depois da Guerra Civil, em que você tem um grande contingente de uma população adulta que passou praticamente a vida inteira combatendo, quer dizer, tendo um treinamento militar e trocando tiro, ou recebendo tiro, e não tem qualificação, não tem formação, enfim, como é que se faz com isso, né? Eu sei que a forma como o governo angolano tentou driblar isso foi chamando profissionais estrangeiros para dar conta das obras de infraestrutura, etc. Mas pela experiência que você teve lá e pelas informações que você tem, como é que é possível que essa classe média, né, floresça de maneira espontânea, obviamente, com todas essas questões a serem resolvidas ainda? Bruno, muito boa pergunta. Não sei se sei exatamente a resposta, porque é uma pergunta, como a gente brinca, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque é um problema extremamente complexo e que não tem respostas fáceis. Acho que falta ainda adicionar um dado, né? Essa questão toda em que você tocou, que é a questão do petróleo, né? Angola o petróleo era responsável por mais de 90% das exportações de Angola, cerca de 70% das receitas fiscais do governo. E então era basicamente um país que dependia, né, toda a sua estrutura econômica estava uma dependência grande, né, do petróleo. E alguns economistas tinham a opinião que Angola sofria da doença holandesa, né? A doença holandesa foi na década de 60, salvo engano. Os preços do gás elevaram-se absurdamente. A Holanda era um grande exportador de gás e o florim passou a ser absurdamente valorizado por conta da entrada de fluxo de moeda, né, externa na Holanda. E a valorização da moeda foi tão grande, tão absurda, que os outros setores exportadores do país passaram a ter dificuldades de concorrer, porque os produtos se tornaram muito caros. Então, Angola, alguns colegas comentam isso, que Angola sofreu disso também. Eu vou te dar um exemplo muito básico. Imagina um trabalhador angolano que ganhava 50 mil kwanzas, isso com o câmbio a 100 para 1, como estava há cerca de 1 ano e meio atrás, era $500. $500 para viver em Luanda não é muita coisa, claro que não. Mas para concorrer internacionalmente com países ao lado ou em outras regiões em que os trabalhadores ganham menos, por exemplo, isso aqui é um exemplo básico, tá? Não estou dizendo que o salário tem que ser esse ou não. Só quero dizer que, com uma moeda nacional extremamente valorizada, é difícil concorrer internacionalmente, que é uma das lições que a doença holandesa trouxe. Então era difícil diversificar a economia do país, porque, por outro lado, você tem um mercado interno que ainda não absorve principalmente produtos, né, industrializações, porque ainda também não tem uma capacidade de consumo grande. Então você tem que exportar. Para exportar tem que ser competitivo. Então, essa crise do petróleo realmente doeu muito nos angolanos, porque Angola teve taxas de crescimento absurdas de 15%, 20%, 10% da economia, e de repente esse ano agora vai ficar em 0%. Nos últimos relatórios que eu li, possivelmente ano que vem 1%, 1,5%, 1,2%. As previsões variam um pouco, mas você vê a dimensão da desaceleração, né? Então isso doeu muito no país. Mas, por outro lado, Bruno, é uma oportunidade para Angola fazer essa diversificação, que isso tem a ver com a sua pergunta. Enquanto Angola não conseguir, de fato, diversificar a sua economia,
vai ser difícil criar também essa classe média. E Angola tem um potencial muito grande para fazer essa diversificação, e que pesem as restrições de capital humano que você colocou muito bem. Isso é um desafio absurdo. Mas o país tem um potencial agrícola, Bruno, impressionante. A quantidade de rios, os solos são absurdamente férteis. Há uma região ali do Wakukungu, que eu tive a oportunidade de conhecer avaliando alguns projetos. Aquilo ali é, guardado as devidas proporções, uma espécie de cerrado nosso ali, e aquela área também de soja. É um potencial agrícola absurdo, já tem empresas lá desenvolvendo cultivos diferentes de soja, milho, que a produção é toda vendida lá na hora, as empresas vão buscar na porta das fazendas, você tem demanda. É um projeto lá muito interessante também da Aldeia Nova, que tem produção de queijos, iogurtes, ovos, etc. E o potencial agrícola absurdo ali no Kwanza Sul, na província do Kwanza Sul. Também na área do Lubango, já uma região de clima mais frio, pensando em frutas tropicais, isso também já existe. Eu acho que você sabe disso. Angola foi, na época colonial, um grande produtor de café. Inclusive um café chamado café robusta, que é um café forte, que era muito utilizado em blends, e era um café muito valorizado. E eles estão com alguns projetos de retomar isso, né? Que a guerra também destruiu isso tudo. E é possível, isso é lá no norte, lá na província do Uíge, que tem um potencial muito grande em café. Então, sem dúvida que à medida que esses projetos forem avançando, eu acho que começa aquele processo, né, de desenvolvimento que pode melhorar a renda e começar uma formação de uma classe média um pouco maior. Além da questão da agricultura, Angola, eu acho que ainda não despertou devidamente para a área do turismo. É um país muito bonito, Benguela é muito bonito, o Lubango é uma cidade muito agradável, tem o delta do Okavango também, e só para citar algumas regiões. Perto de Luanda tem um ponto muito interessante chamado Miradouro da Lua, que é muito bonito, Bruno, muito, não dá nem para descrever aqui, é uma coisa que você acha que só vai encontrar lá em Angola. Mas no Miradouro da Lua não tem absolutamente nada. Mas o sujeito chega lá e não tem um café, não tem infraestrutura para a pessoa utilizar aquilo ali. Os hotéis em Luanda ainda são muito caros, mas que com a desvalorização do Kwanza já permite para o estrangeiro pagar menos. Pra você ter uma ideia, custava facilmente 300, 400 a 500 dólares uma diária no hotel de Luanda. Então isso viabilizava muito o turismo. Eu acho que Angola tem um potencial turístico absurdo, muito grande mesmo. Então eu acho que essa crise do petróleo, tentando resumir aqui a minha opinião, doeu muito na sociedade angolana, mas eles precisam encarar, como já começaram a encarar, como uma oportunidade de fato para diversificar a economia. Eu acho que aí tem duas áreas que Angola tem muito potencial, que podem ajudar na formação dessa classe média, né? Já que agora essa nova geração de angolanos, muitos estudaram aqui em Portugal, e tem muitas universidades privadas agora em Luanda, em Angola também. Essa já é uma geração de jovens que já passaram pelo ensino universitário e podem aproveitar essas oportunidades. É claro que isso gradualmente, não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que esse é um caminho que a Angola deveria seguir. Angola ocupa no último Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation do ano passado, né, o 156º lugar, e no Doing Business do Banco Mundial está na posição 182. Quer dizer, são dados que mostram como o país é fechado e a dificuldade que vocês têm para fazer negócios, né? Você, nesses anos que você morou lá e agora já não mais lá, mas acompanhando o que acontece no país, Jorge, já há algum tipo de debate público? Você citou um professor e um jornalista, né?
que fazem críticas ao governo, eventualmente, mas já há algum tipo de movimento acadêmico ou de posição que vem se ampliando para que o país seja mais aberto e, com isso, empresários estrangeiros queiram investir no país e com isso, acelere esse processo de desenvolvimento e diversificação econômica que você apontou? Bruno, esse é o assunto que está sendo debatido a todo momento em Angola. Não sei movimento acadêmico, eu, sinceramente não saberia licitar um, tive pouco contato com a academia em Angola, infelizmente. Mas esse debate ele é um debate que o próprio governo promove. Eles sabem, essa questão da diversificação econômica é o objetivo número 1 hoje do governo. Falam, enquanto estive lá, escutava direto nos programas e na rádio e nos noticiários, as políticas estão voltadas para a diversificação econômica de Angola. Então, que há um debate no país sobre isso, há. Agora, esses rankings, Bruno, o que eu acho engraçado aqui, só fazendo um parênteses, é que Angola está lá na posição número 156, se eu não me engano, o Brasil está na 122, 127, uma coisa desse tipo. É impressionante, né? Porque eu consigo... vou dizer aqui, compreender, entre aspas, a posição de Angola por conta desse contexto todo que conversei, não só sobre a guerra, que tem sim um impacto sobre isso, de todas as cicatrizes que deixou na sociedade angolana, mas também por conta do petróleo também, tá, Bruno? Porque como Angola conseguia recursos abundantes por conta do preço do petróleo, $100 o barril de petróleo, eles usavam esse dinheiro para resolver 2 problemas sérios que a Angola tem, inclusive para poder diversificar a economia, que é a questão da energia, que é muito ainda usando gasóleo, né, nosso diesel, com aqueles geradores. A Angola ainda não tem uma matriz energética, não tem um setor energético consolidado que permita, inclusive, a instalação de uma indústria robusta. Isso ainda é um problema, a energia em Angola. E eles colocaram muito dinheiro nisso. E a outra questão também era das infraestruturas, né, de estradas, etc. Ligar novamente logisticamente o país, porque as estradas, enfim, tudo foi destruído. Então, recuperar as infraestruturas, resolver problemas de água e de energia eram prioridades que Angola tinha e que procurou utilizar os recursos muito nesse lado. Então, o que eu estou querendo dizer é que durante os anos com o barril de petróleo a $100, isso é uma opinião minha, essa questão do ambiente de negócios não era uma prioridade, digamos, na época, porque se tinha os recursos com o barril de petróleo muito alto, e Angola conseguia recursos, né, financeiros para fazer os investimentos públicos, para recuperar a infraestrutura e investir nessas áreas que te falei. Então, a partir do momento com a crise do barril do petróleo, é que essas questões vêm novamente a ter uma importância maior, porque você realmente, de fato, precisa ter um ambiente de negócios mais saudável, né, para atrair investimento externo e ajudar na recuperação do país. Mas o que me espanta mesmo é o Brasil estar nessa posição. O Brasil está na posição 122 do índice do ano passado. Uma coisa assim inacreditável. Eu dei uma olhada no índice da Heritage Foundation e tem um índice específico sobre comércio. E eu não sei se você atentou para esse detalhe, mas em termos de tarifas de comércio, Angola ocupa a posição de número 127 e o Brasil a de 131, meu caro. O Brasil é inacreditável. Não é parâmetro mas é inacreditável isso, né? Então, enfim, eu acho que esse debate já há em Angola, inclusive nos próprios reportes do FMI, isso é citado, melhoria do ambiente de negócios, reformas institucionais que precisam ser feitas para diversificar a economia. Isso é discutido entre o governo, entre as agências multilaterais, e acho que isso já está
enfim, há canais de comunicação e debates sobre a necessidade de diversificar a economia. Isso eu vi, sim, em várias vezes, mas grupos acadêmicos realmente eu não tive contato, Bruno. Entendi. Nessa área empresarial que você teve contato como consultor, Jorge, você certamente teve contato com os estrangeiros que estavam lá e com os próprios angolanos. Essa dimensão da liberdade econômica era uma coisa que era fonte também de conversas rotineiras, ou a preocupação desses profissionais angolanos e estrangeiros era o mesmo outro, quer dizer, dar conta de construir essa infraestrutura que estava sendo vista como prioridade para o país? Bruno, os expatriados em Angola sofrem uma carga de trabalho muito grande, muito elevada. Final de semana, feriados, etc. A gente trabalha absurdamente. A quantidade de projetos e de coisas. Às vezes você saía de Angola em um mês, voltava em 15 dias, já tinha uma coisa lá diferente. Isso principalmente, claro, quando o petróleo estava aí por volta dos $100 o barril, a velocidade de coisas que aconteciam era muito grande. Esse tipo de conversa era uma conversa muito restrita a pessoas que têm interesse pelo tema, não é? Então, coisas de consultor na área econômica ou alguém que tem essa visão. Mas boa parte dos expatriados que estão em Angola, até por conta dessa necessidade de recuperar a infraestrutura do Brasil, são de engenheiros, não é? Então, inclusive, quase todo mundo expatriado em Angola é chamado de engenheiro mesmo sem ser. Então, olá, bom dia, como vai, seu engenheiro? Tudo bem? Todo mundo é engenheiro. A minha esposa também esteve comigo em Angola, era médica e era chamada de engenheira também. Então, a maioria dos expatriados que estão em Angola não é do universo deles esse tipo de conversa, e por ser realmente de outra área de engenharia, né? Eles se interessam muito pelas questões de engenharia no país, porque são obras absurdas, grandes, de reestruturação do país, e muitas delas que você não teria condições de fazer no seu país de origem, ou porque não tinham esse volume de investimento sendo feito, ou porque já tinham uma certa infraestrutura consolidada, como no caso aqui de Portugal, por exemplo. Então, era muito pouco, sinceramente, esse tipo de conversa era que agrada a mim, a você e etc. Não é uma coisa que, pelo menos, eu tenha visto de maneira geral, tá? Entre os expatriados, até porque, como eu lhe disse, a maior parte deles é da área de engenharia, então eles têm um outro universo de interesses. Bruno, eu queria só, se fosse possível, só acrescentar alguma coisa, um dado que eu acho interessante, que faltou falar também, com essa questão das liberdades, etc. Claro. Da gente entender também que a forma como eles encaram essas questões de liberdade é um pouco diferente da gente, até pela filosofia africana, digamos assim, né? Nós, ocidentais, podemos falar aqui de liberdade de ética segundo Aristóteles, Kant ou a veia utilitária, não é? Isso é um pouco diferente na África, principalmente na África subsaariana. Eu estou até pegando aqui emprestado, mais uma vez, uma explicação do professor Piet Naud, que ele deu na semana passada na Universidade Católica aqui, que ele nos explicou o conceito de Ubuntu, que principalmente na África subsaariana, de língua bantu, é algo que na África profunda ainda é vivo. E isso é importante também para a gente entender as prioridades e a forma deles encararem isso, né? Que eu acho que é interessante. Para o Ubuntu, a identidade do indivíduo ela não se dissocia da comunidade. O Ubuntu poderia ser traduzido, inclusive, pela seguinte frase: sou quem sou porque somos todos nós. Então, não é... Eu lembro até que na palestra alguém perguntou se isso não era uma espécie
de marxismo ou de coletivismo. E o professor disse, não tem nada aqui de materialismo dialético e etc., e de ausência de espiritualidade. Muito pelo contrário, isso faz parte de uma cosmovisão, inclusive sagrada, de que tudo é sagrado e que Deus está presente em todas as formas na natureza, que não se dissocia da gente. Mas que, para nós, a minha identidade enquanto ser, ela está ligada à identidade e à forma de estar dos outros. Então, a gente poderia aqui falar de uma espécie de comunitarismo ao invés de coletivismo, tá? Porque a forma, então, da gente lutar por liberdade, etc., não é só uma coisa individual, é uma coisa da comunidade em si também, que se beneficia disso, entende, Bruno? Entendi. E isso é uma questão interessante, porque nem sempre as formas como a liberdade é encarada, ela é encarada sob o mesmo ponto de vista conceitual. É claro que todo mundo quer liberdade, é um valor humano, mas o que eu quero dizer é que existem formas que essa maior liberdade tem que ser conquistada e feitas respeitando determinadas tradições e características que são muito profundas, né? E isso não tem nada a ver com relativismos culturais, etc. Eu lembro aqui, para fechar, por exemplo, um autor que você com certeza gosta muito, não sei se essa comparação que eu vou fazer é muito feliz, mas eu lembrei-me um pouco dele, que é o Burke. E o Burke, ele foi contra a Revolução Francesa, mas ele foi contra a forma que os ingleses faziam comércio nas Índias, denunciando que aquilo não era a forma correta e que não havia um respeito sobre as tradições de longo, né, que vinham de muito tempo daquela população. E o Burke apoiou também a Revolução Americana, também sob esse mesmo pretexto, quer dizer, por que nós vamos tratar os americanos, que são nós que saímos de lá, de forma diferente que gostaríamos que fôssemos tratados, né? O respeito, então, a determinados valores e tradições. Então, eu acho importante que nesse florescimento de ideias de liberdade na África, que a gente entenda o contexto cultural, não no sentido de relativizar a questão, que não é isso, mas que ao entender a tradição e a forma desses povos enxergarem essas questões éticas e de liberdade, etc., a probabilidade desse florescimento ser dar frutos mais consistentes e duradouros, eu acho que ela é maior. Não sei se me fiz entender propriamente, Bruno. Sim. Não, fez sim. Ainda há uma outra questão que eu acho que é importante sublinhar também nesse contexto todo de Angola, que é importante referir agora do ponto de vista mais das relações internacionais, né? Angola é visto na África subsaariana como um fator de estabilidade regional. Angola faz fronteira com o Congo Democrático, que é uma região super problemática. Ainda há focos de tensão e de vez em quando explodem conflitos, principalmente lá na região mais perto de Ruanda. A Moçambique agora passa por uma situação extremamente complicada também, com essa baixa do preço das commodities. O país agora, essa semana, disse que não vai pagar os juros da dívida. A Renamo e a Frelimo, nos últimos anos, também tiveram alguns levantes, bloquearam estradas, sequestros. Ainda é um país com certa instabilidade, Moçambique. A gente tem que lembrar também que um pouquinho acima você começa a ter problemas com aqueles grupos radicais islâmicos, como Boko Haram na Nigéria, que inclusive já teve problemas na fronteira com Camarões também. Camarões não está tão distante de Angola, é 1h30 de voo, acredito. Entre outras questões, ainda falar no ébola, eu estava em Angola quando teve a última eclosão do ébola. O ébola chegou até o Congo, ou seja, perto da fronteira com Angola. Então, é uma região muito instável. Então, quando a gente trata dessas questões, a gente não pode esquecer também disso. Então, Angola, com todos os defeitos que possam ter e alvos de crítica, e muitas delas merecidas,
mas Angola é um fator de estabilidade na região. É uma potência regional importante e, portanto, temos que levar isso em consideração também quando tratamos desses temas. A estabilidade de Angola é importante também para a estabilidade da região, não só nos países de língua portuguesa, mas nos seus vizinhos também, que é uma região problemática. Diga-se de passagem, Angola é um país que marca posições firmes em relação ao extremismo islâmico, por exemplo. Não quer aquilo dentro das suas fronteiras de jeito nenhum. Então, isso também eu acho que é um ponto relevante para colocar para os ouvintes, para ver a complexidade da situação. Uma região instável, com muito tempo de guerra, com um petróleo que durante muito tempo puxou a economia e que só está há 15 anos com paz. Não é? Então, são muitas coisas para resolver, Bruno, como você sublinhou em algum ponto, de questões básicas, mas à medida que Angola fosse desenvolvendo, diversificando sua economia, formando uma classe média, é que eu acho que esses temas, né, como a liberdade como valor, vai surgir de modo mais forte. Já existe, claro, é um valor para muita gente, mas ainda entendo, isso não, como intelectual, gostaria que fosse para ontem, não é? Mas não é assim que as coisas são feitas. Existem questões muito básicas ainda para serem resolvidas no país, e à medida que o desenvolvimento for acontecendo, a economia for diversificando, eu acho que vão surgir mais intelectuais, acadêmicos, etc., colocando as questões da liberdade com o devido mérito, né, e o devido peso que devem ter. Jorge, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.